Bom, gente, para terminar o que eu estava falando do fascismo, na verdade eu estava falando do começo do fascismo, como ele ascendeu na Europa, né? Depois daquelas greves e revoltas dos trabalhadores, é, a classe dominante ficou atenta e ficou meio com receio do fortalecimento desses movimentos, que esses movimentos eram movimentos de esquerda, e a esquerda ela protege, digamos assim, ela toma partido do operariado, das classes baixas, do pobre, etc., da classe trabalhadora. Bom, e nesse sentido, a classe dominante ficou com medo que essas forças de esquerda pudessem se fortalecer. E aí vai surgir um movimento do Mussolini chamado Faccio di Combattimento, que é o nome italiano para feixe de combate ou feixe de combatimento. O que significa isso? Feixe, para quem não sabe, é um monte de madeira enrolada, né? Ou seja, um monte de madeira junta, tudo bem presa. Ou seja, isso significa a união da nação. Né? A união. Lembre-se também que o Mussolini foi o cara que resolveu o problema com o papado dos estados romanos, né, sobre a unificação da Itália. Então, isso tem relação também com esse nacionalismo, essa coisa tudo junto, a nação apegada, como a gente acabou de falar no outro vídeo, em relação ao nacionalismo exacerbado, que é característica fundamental do fascismo. Então, sempre que vocês virem algum movimento político que tem o nacionalismo como grande pauta, vocês vão saber que aquele movimento tem simpatia com o fascismo, normalmente. E em 1919, o Mussolini cria esse movimento, que é o Fátio de Combatimento. E mais ou menos uns 3, 4 meses depois, apenas, já tinha mais de 300 mil apoiadores, mais de 300 mil pessoas que estavam dentro desse movimento. E aí, no ano de 1922, teve um descontentamento geral na Itália, e os trabalhadores, todos eles ligados a partidos de esquerda, aos anarquistas, etc., eles vão combinar uma greve geral e manifestações na rua. Ao mesmo tempo, Mussolini faz a chamada Marcha sobre Roma, no mesmo dia. Ou seja, quando vai ter essa manifestação, essa greve geral, vai acontecer um conflito entre os apoiadores do fascismo e os grevistas do operariado. Esses apoiadores do fascismo são chamados de camisas negras, justamente porque a camisa deles eram camisas negras. E eles conseguem rechaçar a greve geral, eles conseguem desmobilizar o operariado, e isso vai atrair a atenção e a simpatia da classe dominante italiana. Afinal de contas, eles salvaram a classe dominante de uma greve geral organizada pelo operariado. Ou seja, aquela classe dominante que era fundamentalmente liberal acaba apoiando um regime que é antiliberal. Justamente por quê? Porque eles tinham um inimigo comum, nesse caso, os trabalhadores, o operariado, ligado a ideologias de esquerda. E aí, nesse sentido, o rei da Itália, que é o rei Vittorio Emanuele III, vai achar aquilo ótimo, porque livrou a cara dele, né, de uma certa maneira, e vai convidar o Mussolini para ser o seu primeiro-ministro. Ou seja, o fascismo estava no poder. Na prática, quem vai acabar governando vai ser o Mussolini, né? E o rei vai ser só um cara ali que está lá do lado. E aí o que vai acontecer? O Mussolini vira o primeiro-ministro e a partir daí se dá o governo fascista. Governo fascista que vai inspirar o governo nazista do Hitler. É sempre importante lembrar, então, que são 3 tipos de totalitarismos. O primeiro que nós estamos falando agora, que foi o que foi inventado na Itália, é o fascismo do Benito Mussolini, também conhecido como Duce. Duce significa líder em italiano, né? Então, vai ter o fascismo italiano, vai ter o nazismo alemão, ambos regimes totalitários identificados
com a bandeira ideológica da direita no espectro político, e na União Soviética o stalinismo, que é do outro aspecto político, que é identificado com as bandeiras de esquerda, certo? Então é isso, gente, e valeu!